In your own way, I guess you. Olá, pessoal! Estamos mais um episódio, né? Segundo episódio, e deixamos no ar quem seria o nosso próximo convidado. Será que é um cerimonial, Kali? Nossa próxima participação, na verdade. Isso. E já adiantamos que é muito importante. Muitas pessoas chutaram docinho, cerimonial, convite, mas a gente quis fazer um suspense. E do nosso ponto de vista, acreditamos que a gente até conversou sobre isso, que seria a primeira pessoa, a pessoa mais importante para que um casamento aconteça, no sentido religioso. Exatamente. E quando a gente fala de um casamento, a gente já pensa em onde vai ser, quantos convidados, mas às vezes tem aquele ponto, mas o principal motivo que é o casamento, o que é? O sacramento, né? Exatamente. Então, vamos parar de suspense, Kali? Vamos. Estamos aqui com o Padre Claudemir, nosso convidado, nosso segundo convidado. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado. Estamos aqui para contribuir com aquilo que vocês precisarem. Muito legal, muito legal. E, Padre, conte pra nós já, vamos começar já com tudo já. Conte pra nós um pouquinho como que é o casamento, o matrimônio ali, que a gente sabe que é muito importante, que Deus é o principal ali no matrimônio. Mas conte pra nós como que é do teu ponto de vista, quando falam, vai ter um casamento. Como que é? Bem, as pessoas pensam no casamento, muitas vezes, 80% cerimonial, né? E o casamento, na Igreja Católica, como vocês diziam, um sacramento. Então, o sacramento, ele se define como algo religioso, algo vindo de Deus. A palavra sacramento significa exatamente sinal. Sinal do quê? Da presença de Deus na vida dos noivos. Portanto, é a coisa mais importante do que um simples cerimonial, que se trata de flor, música, entradas, docinho, festa, né? Então, por isso que casar na igreja é marcar um encontro na igreja com Deus, para que Ele possa pessoalmente abençoar os noivos. E isso realmente é o centro de tudo, né? Porque a gente sabe que até na frente, quando passou o casamento, passou as festas, passou os docinhos, o que vai, se não tiver Deus presente, a gente sabe que fica um pouco mais difícil, né? Exatamente. E o que fica é aquilo que não se vê externamente. É um sinal interno que abençoa os noivos e que vai continuar para sempre. A flor, o docinho, as entradas, isso no outro dia acaba tudo já, né? Eu gosto de dizer assim, as músicas se calam, as flores murcham, joga fora, mas o casamento, aquilo que fica, a aliança entre os dois, que é a presença de Deus, isso fica para sempre. Exatamente. O restante é físico, né? Tudo morre, né? Mas o sacramento, a presença de Deus, fica dentro da gente. Exato. Eu diria muito mais do que físico, eu gosto de usar a palavra estético, né? O estético, e evidentemente todo mundo gosta do estético. Eu também gosto de um casamento bonito, com flor bonita, com músicas bonitas. Eu gosto, né? Tiro foto, etc. Mas tudo aquilo que é simplesmente estético não dá o caráter, digamos assim, eterno para o casamento. O que dá um caráter eterno para o casamento, até que a morte o separe, é a coisa interna, que é a graça de Deus, né? Com certeza. Por isso que existe a preparação, né, Padre? O curso de noivos. Exato. É para mostrar isso, então, para os noivos. Para casar na igreja é uma dinâmica, né? É uma dinâmica. A primeira coisa que se faz quando você quer casar na igreja é ir lá marcar a data. Uhum. Quando você chega na igreja e marca a data do casamento na igreja onde você quer casar, a secretária te dá as condições para você casar, né? Marcam, normalmente na igreja onde eu estou, marcam uma entrevista com o padre para ver qual é a motivação deles, né? Mas a primeira coisa é marcar a data. A partir da data, daí ver também as documentações que precisa, as entrevistas que precisam, né? E é muito importante os noivos não esquecerem de marcar algo com o padre, com quem vai fazer o casamento. Porque como é que o padre vai chegar lá na frente e dizer coisas do casal, sendo que não conhece o casal? Então, quando forem preparar o casamento, além de escolher a data, de escolher o salão, escolher a igreja, vocês também podem escolher o padre.
Pode ser o pároco da sua paróquia, que você conhece, ou alguém que é teu amigo. E preparar o casamento junto com ele. Isso dá uma alegria para o casamento, isso dá um sentido para o casamento muito bonito mesmo. Vocês podem, eu já tive a graça de fazer, nos meus 31 anos de sacerdócio, mais de 1.200 casamentos. Então, eu sei. E conforme a motivação dos noivos em preparar o casamento, com tudo aquilo que faz parte da dinâmica do casamento religioso, eu sei se o casamento vai dar certo ou não vai dar certo. Dá para ver, porque depende da motivação do casal. E pela sua experiência. E pela experiência também. Às vezes eu falo assim, ó, aquele casamento não vai dar certo. Só que eu não posso proibir, né? Porque se tiver todas as condições, a documentação certa, não tem como proibir o casamento. Eles têm o direito de casar, né? Mas a gente sabe que vai dar certo ou não vai dar certo. Exatamente. E, padre, puxando um gancho ali que o padre falou, que pode escolher o padre, né? Talvez, às vezes, os noivos não têm essa informação. Eu vou casar na tal igreja, eu tenho que ser o padre lá. E até puxando para nossa profissão, a gente fala isso, que é muito importante ter essa afinidade entre o padre e os noivos. Exato. Porque isso, no resultado final que nós entregamos, que é o vídeo, as fotos, faz toda a diferença também. Sim. Pode escolher, sim, né? Muito desses casamentos que eu fiz, eu fui escolhido a dedo, né? Às vezes até briga, né? Às vezes dá, por causa de data, essas coisas todas, né? Mas eu faço com o maior prazer. Falar bem a verdade para vocês, o casamento não é uma coisa muito agradável de fazer. Os padres não gostam muito, não, sabe? Porque às vezes é uma coisa muito obrigatória, assim, né? Porque se não tem essa ligação afetiva com os noivos, né? Essa ligação espiritual, né? Tá casando alguém que eu conheço, a gente também fica sem motivação, porque a gente sabe que junto com aquilo vem todo aquele cerimonial que, às vezes, em vez de ajudar, atrapalha, né? Então, é complicado. Agora, quando você está em conexão com o padre que você escolheu, nem que seja o da sua paróquia mesmo, nem marca com ele, né? Eu tenho a dinâmica de marcar um cafezinho com os noivos, né? Uma jantinha. Às vezes dá certo, né? Mas fica uma coisa muito gostosa. Tanto que a maioria dos meus paroquianos são noivos que eu fiz o casamento. Exatamente, eu sou prova viva disso, que frequento a igreja, né, já frequentei, muitas das minhas noivas me contam muito sobre isso, né, sobre essa intimidade, normalmente é convidado, né, Sim. normalmente acaba sendo convidado da família, fazem questão da sua presença, é porque tem esse sentimento, né, esse vínculo afetivo, não se torna algo muito frio e muito distante, né. Exato. Não só aquele protocolo, senta, levanta, agora o noivo entra, agora a noiva entra, agora... Porque acredito que fica chato até para os dois lados, né? A noiva não vai ficar feliz, o padre, né, não vai ficar feliz, tá fazendo uma obrigação. Às vezes a gente vai num casamento, o padre não diz nada com nada, né? Mas não é culpa dele. É culpa dos noivos que não sentou com o padre e mostrou a alma. O que ele vai falar se ele não conhece os noivos, né? Foram lá, marcaram e se encontraram no altar. Eu jamais faço uma coisa dessa. Se eu não conheço os noivos, se eu não tenho uma certa intimidade, não vou fazer casamento, não vou, né? E se eu vejo assim que tem algum problema, que eu vejo que não vai se encaixar com aquilo que eu acredito no sacramento do matrimônio, mas não aceito mesmo, né? Eu dou um de João sem braço, como diz o outro, mas não aceito. Tenho a data. Né? Não tenho a data, exatamente. Não tenho a data porque não deu aquela conexão. Aquela conexão, né? E justamente a gente falou isso no nosso primeiro episódio. Quando o santo não bate, né? Exato. Se o santo não bate, não adianta que alguma coisa vai dar errado no meio do caminho. Uhum. Eu não estou fazendo o casamento só porque é o meu trabalho. Eu estou celebrando junto. E a gente vai ficar marcado na vida dos noivos como alguém legal, que fez bem, que falou bem, né? Eu vou ficar marcado no álbum de fotografia, né? Então, é importante ter essa conexão para, olhando a foto, eu falo, nossa, mas foi legal esse momento, né? Olha aquele olhar, olha aquele sorriso, né? Fica bonito, né? Aí completa o sacramento. A graça de Deus e a parte estética também, que depois isso completo fica muito bonito, né? Dá para dizer assim, foi um casamento celebrado, bem celebrado, né? Exatamente. E padre, falando na parte estética, na sua opinião, você acha hoje que as noivas elas têm noção que elas vão por essa parte do sacramento, da importância da cerimônia, do casamento religioso, ou que elas vão mais pro glamour, pro luxo? O que a gente percebe que é mais importante? Não, é claro que o mais importante é o casamento celebrado, né?
aquela diferença entre celebração do casamento e cerimonial do casamento, né? Normalmente o casamento é dividido nessas duas partes. A parte do cerimonial, acaba a parte do cerimonial, começa a celebração, né? Mas também tem uma parte do cerimonial, que é flor, música, está dentro da celebração do matrimônio, né? Olha, as pessoas, elas se perderam um pouquinho, né? Infelizmente, com essa... de uns anos para cá, né? Com esse erguimento do casamento como cerimonial, do belo, né? As entradas, né? Toda essa modernidade, e também com o surgimento das empresas de cerimonial, né? Muitos, por ignorarem aquilo que é o sacramento, tornou o casamento muito mais cerimonial que sacramental. E aí as noivas foram na onda, né? Porque daí hoje você contrata uma cerimonialista e ela acha que ela sabe tudo do casamento, né? Ela acha que pode dar todas as dicas, né? E não é assim, não é assim. O primeiro contato que você tem que ter é com o padre da paróquia, para ele colocar, existem regras, né? Trouxe aqui, está aqui, né? Aqui está tudo o que precisa para se realizar um casamento na Igreja Católica, né? E, inclusive, nós tivemos que dar uma incrementada nisso pelos exageros que estavam acontecendo, né? Então, o pessoal se perdeu um pouquinho hoje, né? Agora, quando é algo de afinidade, que a gente tem o prazer de ser convidado e aceitar e coloca as regras, aí a pessoa volta, né? Em vez de ficar só presa no cerimonial, aí ela volta um pouquinho para a questão sacramental, porque daí tem a confissão, tem a comunhão, né? O papel da gente também é dar essa consciência. Ela começa o casamento como cerimonial, no meu caso estou dizendo, né? E ela termina na celebração como sacramento mesmo, né? De tanta intimidade que se criou com a questão religiosa ali na preparação, né? Acaba resgatando o principal sentimento, exatamente, né? O sentido do casamento. Verdade. E então foi por isso que houve algumas mudanças em toda a questão do casamento, Sim. que a gente sabe, de entradas, Sim. músicas. Eu que gosto, né, e que fiz muito casamento, já estava entediado com isso, porque as pessoas estavam exagerando demais, né? Querendo que entrasse drone na igreja, que acaba sendo perigoso, né? Cachorro na igreja, os casamentos externos, né? Que estavam acontecendo. Por que a Igreja Católica aqui de Ponta Grossa, exigiu que os casamentos religiosos sejam somente dentro da igreja, as igrejas permitidas para fazer um casamento, né? Porque as pessoas estavam, digamos assim, fazendo alguma coisinha pequena dentro da igreja. Padre, olha, eu caso lá sexta-feira à noite, só eu e a família, e lá no lugar da festa, aquele arrombo, aquele exagero, aquele gasto. Como eu já disse, é bonito tudo isso aqui, mas parece que é um menosprezar do sacramento, do casamento como sacramento. Aí mostra para vocês o quanto que o cerimonial é mais importante do que a questão sacramental. Então a igreja cortou isso aqui. O padre não pode mais, né, dar bênção no casamento, mesmo que não existe. Casamento não é uma bênção, casamento é um sacramento a ser realizado, né, celebrado, né? Então nós queremos só uma bênção, isso não existe, né? Não existe, porque é o casamento, né? Então a igreja teve que cortar algumas coisas, as entradas, né? Tinha casamento com 20 casais de cada lado, né? Aí você imagina, o casamento para começar às 5 horas da tarde, na verdade o casamento ia começar às 6 horas da tarde. E a gente não faz só isso na vida, né? A gente tem outros trabalhos, antes, depois, né? Então, isso também a gente afina na hora da conversa, na intimidade, assim, olha, 10 minutinhos, 15 minutinhos ainda vai. Mas fora isso aqui, fica desgastante para todo mundo, porque você começa num ânimo, e vai começar a baixar aquele ânimo. Nem o padre fica tranquilo na hora do casamento, né? Então, por isso que a igreja teve que colocar umas regras bem colocadas, né? Eu costumo conversar com as noivas quando elas me procuram e eu falo, eu não tiro a razão da igreja ter reformulado. Já pensou que chato? Vamos falar bem certo, né? Que chato o padre ali. A música, um rock and roll e o fulano entrando. Ai, a criança chorando. Um jogando flor, outro com carrinho do não sei o quê, o outro com cachorro, né? E o padre ali, esperando. Você acredita que eu já fiz um casamento que eu não procurei antes, não observa muito essa questão da música, antes das regras aqui. O noivo entrou com um berimbau tocando, ameaçando lutar, jogar capoeira no meio da igreja.
Aí vocês podem pensar assim, então era um negão casando, né? Não, era um polacão casando, não é nada a ver uma coisa com outra, sabe? Assim, uma coisa bem fora de propósito, assim mesmo, né? O que o casamento tem a ver com a luta da capoeira, com a brincadeira da capoeira, que também, por sinal, é muito bonito, é cultural, etc. Mas não tem nada a ver com esse momento, né? Não tem nada a ver. Acredito que essa encenação, né, poderia ter deixado para festa Pra dele. festa, Então, antes de entrar na exato. pista dos noivos, poderia fazer ali jogar capoeira ali. E o outro casamento que saiu da igreja, claro, já era lá fora tudo, mas causou maior rebuliço, porque os noivos resolveram sair de ambulância do casamento. Então chegou a ambulância lá, né, gritando. É claro que os vizinhos ficaram preocupados, foi todo mundo lá ver se tinha caído alguém dentro da igreja. Não, eram os noivos que estavam saindo de ambulância. Agora você imagina, alguém ficou sem ambulância aquela noite, porque eles eram atendentes do SAMU, etc. Resolveram sair de ambulância. E assim vai, os exageros, né, que se a igreja não coloca um corte assim, e mesmo assim ainda acontece alguns exageros, porque a pergunta é essa que eles fazem quando vão preparar o casamento. O senhor deixa? Eu não deixo. Se tiver aqui dentro, eu deixo. Se não tiver, eu não deixo. Porque não é porque eu sou simpático, né, ou eu sou bonzinho, que eu vou desobedecer aquilo que eu ajudei a fazer. Porque eu ajudei a fazer isso aqui, porque eu tinha, digamos assim, o hábito de fazer muitos casamentos, tenho, né? Aí eu ajudei o bispo, as comissões, a fazer isso aqui para cortar um pouquinho esses exageros. Seria uma cartilha para os noivos? É uma cartilha para os noivos. E é entregue essa cartilha para os noivos? É entregue no... Agora, o cerimonial devia saber disso aqui, né? Porque teve um curso para eles, né? Teve um curso para cerimonial, para fotógrafo, né? Então, aliás, queriam até colocar como credencial. Só é cerimonial naquela igreja, fotógrafo, quem fez o curso. Isso não pegou bem ainda, mas eu acho que para frente vai ter que pegar isso, porque os exageros são muito grandes. A gente ainda aguenta, porque é amigo de todo esse pessoal aí, né? A gente conhece do mundo, fotógrafo, etc, né? Mas tem gente que não aguenta, né? Tem gente que não tem paciência para isso, né? Exatamente. Faz tempo já, né, padre, que Já, foi feita essa... Acho que tá com 5 anos já, né? Eu 4, acho que- 5 anos. Eu né? acho que mais. Eu participei, na verdade. Eu Aham. participei, meu pai era vivo também, ainda participou. Uhum. Então, E eu acho que... Eu, assim, talvez não esteja 100%. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que já tá bem melhor, né? Já tá bem melhor, né? As pessoas respeitam, principalmente o fotógrafo, né? Respeitam um pouquinho mais. Tem o diálogo, pelo menos, né? Agora, não adianta chegar a falar pro padre, esse padre, se aceita tal coisa. Não, porque eu sou amigo de todo mundo, daí eles acham que eu ser amigo eu deixo, né? Entrada de um monte de padrinho, aquela coisa toda, tirar daquela ordem que a igreja colocou. Não. Isso está dentro aqui, eu aceito, né? Isso aqui não depende da simpatia do padre, depende das regras da diocese, né? Então, que negócio, a gente sabe que alguns padres relaxam ali, não fazem isso aqui, etc., por isso que perguntam, né? Mas no meu caso, eu ajudei a fazer os documentos, então eu tenho que obedecer para ser exemplo também, né? Exatamente. Em relação ao vestido de noiva, Uhum. existe algum exagero? Existe alguma coisa que Você sabe, pode, que não pode? você sabe que melhorou bastante. Não tenho visto muito exagero, pelo menos nos casamentos, acho que talvez por causa dessa proximidade que a gente tem, né? Não tenho visto muito exagero, mas já vi muitas coisas por aí, né? Mas principalmente depois dessas regras aqui, melhorou bem, assim, sabe? Não tenho visto muito degote, porque é feio, não é que não é só para chamar atenção, é feio, tem gente de idade, tem criança, né? O ambiente não propicia. Depois, coloca uma coisa mais especial. Se depois na salão de festa você faz os seus exageros, se quiser, você é livre para isso, né? Mas na igreja, né, é um lugar religioso, né? Daí daquele baita degote assim, que a gente é humano, todo mundo é humano, né? Você atrapalha tudo com aquilo lá, né? Então, mas ultimamente, pelo menos que eu tenho percebido, o pessoal tem respeitado bastante, né? Mas já fiz casamento que a noiva entrou de vermelho, a noiva entrou de azul. E vou contar uma coisa para vocês, não é preconceito, não, né? Eu já falei, eu sou professor de estética, inclusive, filosófica, eu gosto do belo. Mas nenhum casamento que eu fiz que saiu do padrão deu certo. Nenhum casamento. Aquele que saiu do padrão, vermelho, azul, cigano, sei lá o que era aquilo lá. Nenhum. Tive olhando na minha relação, não. Nenhum casamento que saiu do padrão deu certo. Porque se focalizou muito isso e deixou as outras coisas de lado, né? Eu ia fazer essa pergunta, se teve alguma ocasião que teve algum casamento com outra cor, né? Alguma outra coisa. Então, já teve? fiz. Eu nunca vi. Vermelho e sangue, assim mesmo, né? Vestido de noiva mesmo? Vestido de noivo, vermelho, né?
o outro azul, eu lembro desses dois, basicamente, assim, né, que eu fiz, assim. Ficou marcado mesmo. Ficou bem marcado, tanto que a noiva entrou nesse de azul, eu lembro até hoje, eu lembro da igreja, eu lembro a fisionomia das pessoas, foi aquele na igreja, porque ela conseguiu aquilo que ela queria, chamou atenção, né, mas não... Gente, os padrões estão aí pra gente respeitar, né? Existe aquela coisa, né? Tem bastante coisa que a gente pode fazer no salão, assim, mas na igreja, né? Aí você fala assim, mas por que casar de branco, né? Já não tem mais aquela pureza, etc, né? Tá bom, mas precisa ser branco, mas um begezinho, uma coisinha mais que puxa mais pra uma coisa clara, porque também isso tem um significado pra nós, né? O branco pra nós é santidade. Então é ligado à questão, né? Então, você pode não ser santa naquele momento, mas você luta pela santidade. Você quer que o seu casamento seja santo. Não é por acaso que a cor é branca ou mais clarinha, porque puxa para o céu. A intenção nossa é sacramento, porque nós queremos levar todo mundo para o céu. Agora a pessoa já pula essa parte, daí o resto vai para o beleléu também, como nós dizemos, né? Exatamente. Padre, deixa eu puxar um gancho. Hoje em dia é muito comum, né? Casais que já moram juntos, a gente sabe que não podem se comungar, né? Então, eu não vou falar vivendo no pecado porque quem sou eu, né? Mas sabemos que não podem, né? E muito deles estão na preparação para o casamento, para oficializar, né? Que o momento da comunhão ali é muito importante. Que conselho que o senhor dá para esses que já estão no caminho certo, para quem não tá nem pensando em, mas será que casamos ou não casamos? O que o senhor deixa para esse casal? A questão é que o casamento, por ter se tornado cerimonial, ele entra dentro da materialidade da coisa. Aí se fala em dinheiro. Então, muito, justamente por causa dessa diferenciação, casamento, sacramento e também o cerimonial, se tornou caro o casamento. Casar na igreja, na verdade, é a coisa mais barata que tem. Casar na igreja, desculpe a palavra, sem a frescura que nós queremos, é barato. Você sabe quanto que é um casamento na igreja? R$600. Porque tem documentação, tem secretária, tem papéis. E tem mais uma coisa que as pessoas não sabem. Se ela não tem condição de pagar os R$600, eu sou obrigado a fazer de graça o casamento. Então não associa o casamento da igreja com o cerimonial. Mas tem umas igrejas que nem precisa de cerimônia de flor, essas coisas. É tão bonitas as igrejas, lá onde eu estava, a própria catedral, né? Você coloca lá um vasinho que seja na frente e já deixa bonito a coisa. O fotógrafo que se coce para tirar uma fotografia bonita ali, né? Mas não precisa desse exagero, né? Agora, então, tem muitas pessoas que não casam por causa disso, vão morar junto, né? Fazer uma experiência que falam, né? Mas a preparação, ela quase praticamente hoje em dia é a mesma para quem está morando junto ou quem vai casar regularmente, como nós dizemos, né? É a mesma. E é só procurar o padre, conversar, né? Tem todo um diálogo para ser feito a respeito disso. E eu acho assim, aquelas pessoas que moram junto têm muito mais condições de dar certo o casamento do que outros, porque já tem aquela experiência da convivência, né? Então, quando eu vou fazer um casamento assim, que as pessoas já estão 10 anos juntos, né? Sábado fiz sexta-feira fiz né? A gente via assim que estavam casando por amor mesmo, né? Porque já se conhecem um ao outro. E há toda essa possibilidade, né? De regularizar a situação, legitimar a situação. O casamento de pessoas que estão morando juntos se chama legitimação. A gente vai legitimar uma situação. Aí vocês poderiam perguntar assim também, mas daí essa pessoa pode casar de branco? Por que não? Estou dizendo, o branco é em vista da santidade do casal. Pode, não sem exagero, sem nada, pode sim, porque o casamento, o branco do casamento significa a luta pela santidade do casal, né? Então, só abrir o diálogo com o padre, né? Vai lá, marca uma conversa com o padre. E a gente tem o maior prazer de fazer essas coisas. Tem mesmo, né? E tem surgido muito, sabe? Surgido muitas pessoas que querem legitimar as suas situações. E parece que isso está se tornando mais comum, na verdade, no meu ponto de vista, né? Como a gente trabalha muito com isso também, parece que hoje em dia a maioria dos nossos clientes, das nossas noivas, a maioria já moram junto, né? Sei lá, por uma comodidade. Usaram um pouquinho há pouco tempo a questão da pandemia, né? Acho que vocês pegaram bastante isso também. Sim. Por causa da pandemia, nós vamos morar junto, não quisemos ficar separados do apartamento. Aproveitaram o gancho, na verdade, né? E fizeram isso aqui. Tudo bem, cada um tem suas motivações, etc., seus objetivos, né? Mas dá para regularizar. E a gente fica muito feliz em poder dizer assim, olha, nós já moramos juntos há tanto tempo e queremos regularizar a situação. Pode ser com festa, sem festa, né? Não tem problema, é só ajeitar. Porque
nós católicos acreditamos na santidade que vem através dos sacramentos também, né? E como você disse, sim, a pessoa que está só morando junto, ela está em situação irregular, né? E ela tem umas coisas que ela pode e tem umas coisas que ela não pode. Ela tem que saber disso, né? E nós somos católicos, nós temos regras concretas, né? Toda instituição tem as suas regras. Nós também temos as nossas, né? E há de se respeitar isso aqui, mas tem condição de regularizar. Exatamente. E é tão bonito, né, resgatar esse sentido. Ano passado, acho que setembro, eu atendi uma noiva que é de fora do Brasil, e ela já é casada, ela casou fora, né, por conta de visto, essas coisas. Ela já tinha mais de 40 anos, beirando 50. Ela, o marido, filho grande, e ela falou com essas palavras, que só faltava isso para a vida dela, ela regularizar a situação dela conjugal, e ela veio para o Brasil só para isso. Fez o casamento, fez a festa, mas fez o matrimônio certinho. Exato. Então ela esperou um tempo, mas ela não esqueceu. Esse dia eu fiz o casamento, estão 30 anos juntos, né? 30 anos, imagina, filhos grandes, não tinha nenhum, né? Mas eles queriam comungar, né? Queriam participar de toda a dimensão da vida da igreja. E foi lindo, foi cheio de emoção. Ela era minha professora também de natação, e daí ela entrou nesse esquema de preparação. Fiz igual, se faz com qualquer noivo, né? Foi muito bonito. Eu fiquei profundamente emocionado, porque imagina, depois de 30 anos, eu queria arrumar sarna para se coçar, né? E eles quiseram. E estão muito felizes, né? E eu também fiquei feliz. Eu não sei se o padre percebeu, mas a gente sempre fica grudadinho com o padre ali, né? A gente é os fotógrafos chato, na verdade. Mas o momento da comunhão tem se tornado muito importante. Sim. Emocionante, que parece que tem tocado realmente muito aos casais, né? Exato. Mas só pode comungar aqueles que fazem uma preparação séria, né? Porque tem a confissão. Ah, padre, mas eu confessei. Não, vai confessar para o seu casamento. Se está querendo regularizar as coisas, é para o seu casamento, né? Então fica muito bonito. Então, como é que eu uso a dinâmica com aqueles? Todos, não é um ou outro que é amigo, não, todos. Então a gente faz os papéis, ou os papéis vêm pronto de lá. Uma semana antes do casamento, a gente marca uma conversa, que pode ter um cafezinho, pode ter uma bolachinha, né? Vou dizer para eles como vai acontecer o casamento, porque vocês sabem que no casamento da igreja não se faz votos. Não se pode. Voto se faz lá no clube, se você quiser. Na igreja é o consenso. Eu te recebo, sabe? E aí a pessoa ou fala de cor ou o padre sopra para eles. Então, uma noiva, um noivo, não pode chegar na igreja e dizer, padre, nós queremos fazer os votos diante do altar. Isso não pode. Dentro do sacramento da igreja, cada sacramento tem a sua palavra de ordem. A missa tem que tomar e comer e tomar e beber. Se vocês forem numa missa e não tiver isso, sai correndo e vão na outra missa que não valeu a missa. Num casamento, se não tiver eu, fulano, te recebo, ciclano com minha esposa, te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, né? Se não tiver isso, não tem casamento. Não, mas eu vou ler os votos aqui. Não pode. Torna inválido o casamento, assim como torna a missa inválida se não disser tomar e comer e tomar e beber, né? Então, a gente prepara antes, olha, vocês vão dizer essas palavras. O ritual, só o ritual, sem, desculpa a palavra, frescura, é muito bonito, bem celebrado. Então eu digo do ritual, depois eu falo assim, olha, vem um dia antes confessar, a gente participa de uma missa, reza por vocês, né? Confesso individualmente, para vocês estarem preparados no outro dia, né? Inclusive, quem mora junto, por exemplo, eu dou o conselho assim, olha, não vão para a mesma casa, vamos fazer esse corte aqui, né? Vocês vão casar amanhã, confessa, e cada um vai para um lugar. Depois se encontram no altar, depois, né? Porque fica mais bonito. Dá né? Às vezes a pessoa que estão lá não sabe disso, mas eles sabem que estão começando algo novo a partir daquela data lá. Até para esses que fizeram 30 anos de casado e estavam casando, eu aconselhei a mesma coisa. Vocês não vão para a mesma casa. Vai lá para a tia, para o parente, amanhã vocês se encontram para casar. Eu acho bonito isso aqui. Daí confesso, etc. Aí na hora, aquele momento da comunhão. Daí cria intimidade. Mais do que intimidade entre eles e com o padre, intimidade com Jesus, porque é ele que está consagrando ali. É o próprio Jesus que está consagrando. E eu acredito muito nisso. Um casamento que se prepara, vocês que trabalham na área sabem que é diferentoso. A linguagem é diferente, o sorriso é diferente, a participação das pessoas é diferente, porque sabe que levaram a sério aquilo. Os gestos são diferentes, né? É um casamento que se prepara. E, padre, uma pergunta, uma curiosidade. Existe alguma coisa aqui, nesses 1.000 e quantos? 1.200 casamentos. 1.200 casamentos.
que você já fez, existe alguma coisa que marcou muito, ou algo muito engraçado, ou algo que lembra com carinho? Fora o vestido vermelho e o vestido azul. Isso aí. Mas tem sim. Tem eu fiquei diácono, né? Daí, o primeiro casamento que eu fiz foi na São José. E por incrível que pareça, isso me marcou muito. Porque depois faz uma ligação com uma outra coisa, né? Que o primeiro casamento que eu fiz foi de pessoas negras. Eu fui lá, né? Esse eu não preparei, porque eu cheguei lá, estava pronto toda a preparação, né? E foi de um casal que mora lá em Olarias, eu encontro ele de vez em quando, né? Foi de pessoas negras. Para mim foi muito importante, que você imagina, né? O padre negro, né? O primeiro padre negro da diocese, praticamente, né? Fazendo casamento de pessoas negras, né? E para mim foi importante isso. E depois, quando eu fiz 25 anos de casado, a segunda coisa que marcou foi que eu reuni a maioria desses casais que eu fiz o casamento, tinha 300 casais, para celebrar juntos os 25 anos. E fizemos uma renovação minha e dele junto. E esse casal que eu fiz o primeiro casamento estava lá na primeira fila, lá, né? Então eu fiquei, assim, feliz, né? Porque deu essa ligação, né? De vez em quando eles participavam da missa. Então essa ponte, né? Da raça, né? Que eu fiquei feliz, assim. E eles também ficaram, né? Porque cada raça tem uma forma de se expressar, tem um sorriso diferente, né? Tem uma linguagem um pouco diferente. Então, foi isso que me marcou, né? O fato de eu fazer o primeiro casamento negro e depois poder renovar 25 anos depois com eles na frente ali. Ah, legal. Interessante. Muito bom. E, padre, o que o senhor daria de conselho, assim, eu quero casar. Uhum. O senhor já falou que tem toda a preparação, certinho, assim. Uhum. Mas, assim, como padre, para aquele casamento ser duradouro, forte e feliz? Olha, se manter, né, na graça de Deus, né? Procurar todos os meios para estar em graça de Deus. Para nós católicos, estar na graça de Deus significa participar de uma comunidade, né? Deixar os sacramentos em dia, né? Tem uma passagem que se usa em casamento, inclusive, da Bíblia, que diz assim, né? Alguém construiu a casa sobre areia. Veio a chuva, o vento, a tempestade, deu na casa e a casa caiu. Alguém construiu a casa sobre a rocha. O interessante dessa passagem é que, mesmo assim, veio a chuva, veio a tempestade, mas a casa não caiu, né? A tempestade da vida é para todo mundo, sendo católico, no católico, religioso, no religioso, a tempestade vem. Mas se a casa, né, a vida, estiver construída sobre aquilo que nós acreditamos que é uma rocha firme, que é Deus, né? Um Deus que manifesta numa igreja concreta, numa comunidade, tranquilo. Então, assim, para mim, né, a pessoa que se mantém presente numa comunidade, né, participando, é muito mais fácil perseverar do que outras que não têm ligação nenhuma com Deus, porque é uma questão de coerência. Você vai lá na frente do altar pedir que Deus abençoe, mas essa bênção tem que ser mantida, ela tem que ser alimentada. Onde? Na frente do altar também. É do altar que a gente resolve todas as questões da gente, né? As minhas crises pessoais de sacerdócio, a sua crise pessoal de casamento, é tudo na frente do altar. Para nós católicos é específico isso aqui, né? Mas para quem na missa, para quem na celebração, porque é ali que a gente alimenta a nossa vida. Então, o segredo, para mim, é perseverar diante do altar. Mas, padre, quem vai na igreja não separa, né? Tem casamento que não deu certo? Tem casamento. Mas estou dizendo, é muito mais fácil a perseverança quem mantém-se no caminho e constrói a casa sobre a rocha do que aquele que não se mantém no caminho. Muito bom. Muito obrigada, né, Carly? Nossa. Muito obrigada, padre. Estamos muito felizes com a participação, né? Padre, a gente gostaria de agradecer o senhor por estar... Senhor não, você, né? Olha aí, ó. Falei pro senhor. Agradecer você por estar presente aqui, acertado o nosso convite. A gente ficou muito feliz mesmo, até quando a gente teve essa ideia, né, cara, de chamar o padre, a gente falava, mas será que ele aceita ou não? E a gente tá feliz por ser o primeiro, né? E a gente tinha um significado, né, para isso. Além de a gente acreditar, né, que começa, a gente quer, assim como você fala, né, que é a primeira pessoa a ser chamada e entrevistada, né, para organizar o casamento, como é o sacramento, queríamos começar do começo. E abençoando também esse nosso novo projeto, né? Então eu falei, a gente tem que entrar com o pé direito, né? E nada melhor do que receber, né, uma pessoa
de Deus, uma pessoa que tem, né, que fala sobre Deus, que é um mensageiro de Deus, né, para nos dar esse pontapé inicial. Para ajudar, assim, a gente, agora eu estou assumindo um trabalho novo, depois de 21 anos, né, fazendo casamento lá na Perpétuo Socorro, e fora da cidade, fora do país também, fiz muito casamento fora, fui convidado, né, e eu moro ali na Catedral, é centro, então tem alguma dúvida, marca lá, vai lá, conversa, né, vê os critérios, porque realmente o casamento, ele tem o cerimonial e o sacramento. Às vezes a pessoa acha que por não poder pagar um cerimonial, com tudo aquilo que contém, não pode casar na igreja. É diferente. Se for lá, a gente apresenta, mostra como é que é, etc, né? Mostra as condições nossas para casar, e é muito bonito, sabe? Abra pelo menos um diálogo. Não desista antes de, pelo menos, né? E eu estou à disposição lá na Catedral, horário comercial, sempre lá, né? Ou depois de uma missa, antes de uma missa, bate um papo com a gente, que a gente é aberto para essas coisas. Muito obrigada, muito obrigada. E é isso, pessoal. Então é mais um episódio que foi sucesso. Né, Kali? Quem será que é o nosso próximo convidado, Kali? Quem que vocês querem que seja o nosso próximo convidado? Ai, meu Deus. Vamos deixar uma enquete, coloca nos comentários, nos segue nas redes, né, no nosso canal no YouTube. YouTube, Spotify, Instagram. Nosso Instagram Por Trás do Véu, oficial. E contamos com a colaboração de todo mundo aí, tanto nos comentários como os próximos fornecedores que vierem, né, Valéria? Exatamente. E quem ficou com dúvida, procura o padre ou deixa um comentário aqui, a gente manda pra ele, que a gente vai... A ideia do podcast é ajudar todo mundo. E eu até não falei, eu acho que é uma coisa que é bem importante eu falar. O meu irmão, na época, ele não poderia casar, não teve uma cerimônia, não teve festa. E o padre, na época, quem fez foi o padre Glauco. E o meu irmão casou numa missa das 10, na hora da homilia. Então o padre chamou, fez o... Como que fala mesmo? Fez o casamento na hora da homilia ali. Sim. E hoje, até hoje, esse foi o casamento dele. Tá, teve um almocinho depois, teve. Mas eu acho que pra casar basta querer. Basta querer. Não esquecer que tem os papéis, né? Tem toda uma preparação jurídica. Porque o casamento da Igreja Católica, além de ter toda aquela parte espiritual, teológica, que é lindo, né? Tem a parte jurídica também. Tem prazos, tem datas, tem proclamas, né? Por quê? Porque se trata de duas pessoas. Se fosse uma só, não teria tanto problema. Mas duas pessoas, então tem que se assegurar direitinho com papéis. Tem que os dois querer, né, padre? Os dois querer. Porque se mostrar um desinteresse de uma parte, não tem casamento, né? Exatamente. Mas é isso, né, cara? Vamos encerrar então, Valéria? Vamos encerrar. Até a próxima, pessoal. E obrigada por acompanhar a gente. Tchau, tchau. In your own way, I guess you